Desde o momento em que nascemos, somos moldados por expectativas externas. Nossos pais, a sociedade, a cultura, todos nos dizem quem devemos ser, como devemos agir e o que devemos buscar para sermos felizes. Mas, em algum momento, você já se perguntou se a vida que está vivendo é realmente sua? Ou se está apenas seguindo um roteiro imposto por outros? Carl Jung nos ensina que a maior tragédia da vida não é falhar nos padrões dos outros, mas sim nunca descobrir quem realmente somos. E a verdade é que muitos vivem anos, décadas, até uma vida inteira sem jamais se encontrarem. Eles se perdem tentando agradar, tentando se encaixar, tentando corresponder às expectativas que nunca foram suas. O preço disso? Uma existência vazia. Sensação constante de que algo está faltando, mesmo quando aparentemente tudo está indo bem. A inquietação, a angústia sem explicação, o cansaço emocional, tudo isso são sinais do inconsciente tentando te despertar, tentando te lembrar que há algo dentro de você que precisa ser ouvido. Mas o problema é que a maioria das pessoas não quer ouvir, elas preferem fugir. Afogam esse chamado interno em distrações, redes sociais, relacionamentos vazios, trabalho exaustivo. E por um tempo, funciona. Elas se convencem de que essa inquietação vai passar, que é só uma fase. Mas a alma não pode ser silenciada para sempre. Em algum momento, a verdade sempre vem à tona. Jung falava sobre a sombra, aquele lado oculto da nossa psique, que contém tudo o que negamos sobre nós mesmos. Nossos medos, nossas dores, nossos traumas, tudo aquilo que evitamos encarar. Mas o que poucos entendem é que a sombra não desaparece só porque fingimos que ela não existe. Pelo contrário, ela cresce e se manifesta nas nossas relações, nos nossos padrões destrutivos, na sensação de que algo está errado, mas não sabemos exatamente o que. O caminho para a verdadeira transformação começa quando paramos de fugir, quando temos a coragem de olhar para dentro e reconhecer o que está lá. Não é um processo confortável. Encarar a si mesmo significa desmontar todas as máscaras que usamos para nos proteger. Mas é apenas nesse confronto que descobrimos quem realmente somos. Jung dizia que para se tornar quem você é, você precisa abrir mão da ideia de quem deveria ser. Isso significa deixar de lado as expectativas, abandonar a necessidade de aprovação e, acima de tudo, aprender a confiar em si mesmo. Mas como confiar em si mesmo quando a vida toda nos ensinaram a buscar respostas fora? Como se libertar de um sistema que nos condicionou a acreditar que só seremos felizes quando alcançarmos algo externo? A resposta está dentro. Sempre esteve. A grande ilusão da sociedade moderna é nos fazer acreditar que a felicidade está do lado de fora, que precisamos alcançar status, dinheiro, relacionamentos perfeitos para finalmente nos sentirmos completos. Mas essa busca nunca tem fim. Porque enquanto você não estiver alinhado consigo mesmo, sempre haverá um vazio. Jung nos ensina que a verdadeira plenitude surge quando paramos de buscar fora e começamos a olhar para dentro. Isso significa se perguntar: quem sou eu, além das expectativas que colocaram sobre mim? O que realmente me faz feliz, além do que a sociedade me diz que deveria me fazer feliz? Que partes de mim eu tenho ignorado, reprimido ou silenciado para agradar os outros? A jornada para se escolher não é fácil. Exige coragem, exige autoconhecimento, exige enfrentar verdades que podem doer. Mas é a única jornada que realmente vale a pena. Porque no final dela, você não encontra um prêmio externo, uma validação momentânea. Você encontra a si mesmo. E quando você se encontra, algo mágico acontece. Você começa a ver o mundo de outra maneira. Pessoas que antes te sugavam, te manipulavam ou te usavam, começam a perder o poder sobre você. Situações que antes te faziam sofrer já não têm o mesmo impacto. E a vida começa a se alinhar de uma forma quase inexplicável. Isso não é coincidência, é sincronicidade.
Jung dizia que quando estamos em alinhamento com quem realmente somos, o universo responde. Você atrai experiências e pessoas que estão na mesma frequência, que ressoam com sua verdade. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar a decisão. Você está pronto para escolher a si mesmo? Quando você escolhe a si mesmo, há um momento de silêncio. Um espaço entre quem você era e quem está se tornando. Esse espaço pode ser desconfortável, porque você não tem mais as mesmas distrações, as mesmas desculpas, as mesmas falsas seguranças. É como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido por um instante e você precisasse confiar em algo além da lógica para continuar caminhando. Mas é nesse espaço que a transformação acontece, porque pela primeira vez você está livre. Livre das expectativas que te sufocavam, livre das relações que te drenavam, livre das ilusões que te faziam acreditar que precisava de algo fora de você para ser completo. E nesse vazio, você começa a se conhecer de verdade. Você percebe que muito do que acreditava ser não passava de condicionamento. Percebe que muitos dos seus medos nunca foram seus, apenas reflexos de inseguranças que absorveu do mundo ao seu redor. Percebe que sua essência sempre esteve ali, mas foi enterrada sob camadas e mais camadas de crenças limitantes. Aos poucos, você começa a reconstruir sua identidade. Mas dessa vez, com consciência. Você aprende a dizer sim apenas para aquilo que ressoa com sua verdade. Aprende a se afastar sem culpa de tudo o que não alimenta sua alma. Aprende a valorizar sua energia, seu tempo, sua presença. E então você percebe algo que muda tudo. Quando você se escolhe, você se torna magnético. As pessoas começam a notar algo diferente em você. Sua presença se torna mais forte, sua energia mais intensa. Isso acontece porque você não está mais fragmentado. Você não está mais dividindo sua atenção entre quem é e quem os outros querem que você seja. Você se tornou inteiro, e o mundo responde a isso. Oportunidades surgem, pessoas começam a te enxergar de uma maneira diferente. Portas que antes pareciam trancadas se abrem sem esforço. Mas isso não é sorte, não é acaso. Isso é a consequência natural de alguém que está alinhado com sua verdade. Mas nem todos vão aceitar essa nova versão de você. Algumas pessoas vão tentar te puxar de volta para o velho padrão. Vão tentar te convencer de que você está sendo egoísta, de que está se afastando sem motivo. Isso acontece porque sua mudança é um espelho para aqueles que ainda não tiveram coragem de mudar. E você precisa estar preparado para isso. Porque quando você se escolhe, inevitavelmente deixa para trás tudo o que não está em sintonia com essa nova vibração. Isso significa soltar amizades que já não fazem sentido, distanciar-se de ambientes que antes pareciam confortáveis, abrir mão de relacionamentos que não refletem mais quem você é. E essa parte do processo pode ser dolorosa, porque há um luto envolvido. Você não está apenas deixando para trás pessoas ou situações, está deixando para trás uma versão antiga de si mesmo. E essa versão, por mais limitada que fosse, ainda era familiar. Mas você precisa confiar. Confiar que o que está à sua frente é muito maior do que o que ficou para trás. Confiar que esse processo, por mais desafiador que seja, está te levando para um lugar onde sua alma finalmente pode respirar. Porque é isso que acontece quando você escolhe a si mesmo. Você para de sobreviver e começa a viver. Quando você começa a viver por si mesmo e não mais pelos outros, algo extraordinário acontece. Você se torna consciente da sua própria liberdade. Pela primeira vez, você percebe que não precisa pedir permissão para ser quem é. Você não precisa justificar seus desejos, não precisa explicar suas escolhas, não precisa convencer ninguém do seu valor. Isso pode parecer simples, mas não é. Porque passamos a vida inteira sendo condicionados a acreditar que nosso valor depende da aceitação alheia. Desde pequenos, aprendemos que ser bons significa agradar.
que ser amáveis significa ceder. Que ser aceitos significa se moldar às expectativas externas. Mas Jung nos ensina que o verdadeiro amadurecimento acontece quando paramos de buscar aprovação e começamos a nos autorizar. Quando entendemos que não precisamos ser compreendidos por todos, quando aceitamos que nossa jornada é única e que nem todos terão a capacidade de enxergar a transformação que estamos vivendo. Nesse ponto, algo muda profundamente dentro de você. Você percebe que a solidão que antes te assustava agora se transforma em paz. Você descobre que o silêncio, antes desconfortável, agora é um espaço sagrado onde você se reencontra. Você percebe que não precisa de mais nada além da sua própria verdade para se sentir completo. E é aí que o verdadeiro poder se manifesta. Porque quando você se escolhe, você se torna imbatível. Nada mais pode te manipular. Nenhuma opinião pode te desestabilizar. Nenhuma rejeição pode te abalar. Porque sua validação já não vem de fora. Ela vem de dentro. E quando isso acontece, você se torna dono da sua própria vida. Você para de aceitar migalhas, para de se contentar com pouco, para de se manter em ambientes e relações que te diminuem. Você começa a exigir mais, não porque é arrogante, mas porque finalmente entende o seu valor. Mas essa consciência traz um peso, porque junto com a liberdade vem a responsabilidade. Agora, você não pode mais culpar os outros por sua infelicidade. Você não pode mais fingir que está preso quando, na verdade, tem a chave nas mãos. Você precisa assumir a responsabilidade pela sua vida, pelas suas escolhas, pelo seu caminho. E isso pode ser assustador, porque é muito mais fácil colocar a culpa no mundo, no destino, nas circunstâncias. Mas essa é a grande diferença entre quem desperta e quem permanece adormecido. Quem desperta entende que tudo o que acontece é um reflexo do seu próprio estado interno. Jung chamava isso de projeção. Tudo o que você vê no mundo externo, as pessoas que te incomodam, as situações que te desafiam, os padrões que se repetem, são espelhos daquilo que ainda precisa ser trabalhado dentro de você. Isso significa que, enquanto você não mudar internamente, sua realidade continuará a mesma. Você pode mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento, mas se não mudar a si mesmo, sempre encontrará os mesmos problemas disfarçados de novas situações. E essa é a parte mais difícil de aceitar, porque significa que se há algo na sua vida que te faz sofrer, não é culpa do mundo. É um reflexo do que você ainda não curou dentro de si. Mas essa também é a parte mais libertadora. Porque significa que você tem o poder de mudar tudo, que sua felicidade não depende de ninguém além de você, que seu destino está em suas mãos. E quando você entende isso, você nunca mais será o mesmo, porque pela primeira vez você percebe que não precisa de mais nada além da sua própria consciência para transformar sua vida. Quando você percebe que tem o poder de transformar sua própria vida, tudo muda. Você não espera mais que algo externo aconteça para te fazer feliz. Você não coloca sua paz nas mãos de outra pessoa. Você não busca mais validação onde não há nada para ser encontrado. Você entende que tudo o que precisa já está dentro de você. E isso te dá uma liberdade que poucas pessoas conhecem. Porque agora você não vive mais em função das expectativas dos outros. Você não se prende há relações que não te elevam. Você não se diminui para caber em espaços que não foram feitos para você. Mas o mais interessante é que, quando você escolhe a si mesmo, sua energia muda, e o mundo responde a essa mudança. Você começa a atrair pessoas que vibram na mesma frequência. Situações que antes pareciam impossíveis se tornam realidade. O que antes era um obstáculo intransponível, agora se dissolve naturalmente. Isso não é mágica, não é sorte, não é coincidência. É o resultado natural de alguém que está vivendo em alinhamento com sua verdade. E se você chegou até aqui, se algo dentro de você sentiu que essa mensagem era para você, não ignore isso. Porque nada acontece por acaso.
Talvez essa seja a confirmação que você precisava. Talvez esse seja o sinal que o universo está te enviando para finalmente tomar aquela decisão que você vem adiando. Então eu te convido a fazer algo agora. Escolha a si mesmo. Tome uma decisão que coloque você em primeiro lugar. Pode ser algo pequeno, pode ser algo simbólico. Mas faça, porque cada escolha que você faz reafirma sua verdade para o mundo. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Deixe seu comentário aqui abaixo, me conte o que mais tocou seu coração. Qual foi a parte que fez você refletir? Vamos espalhar essa transformação para o maior número de pessoas possível. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui nós falamos sobre despertar, sobre transformação, sobre tudo aquilo que pode levar você para um nível mais profundo de consciência. Porque o mundo precisa de mais pessoas despertas. O mundo precisa de mais pessoas que escolhem a si mesmas. O mundo precisa de você. E a melhor forma de começar essa mudança é compartilhando essa mensagem. Porque quando você espalha esse conhecimento, você não apenas transforma sua própria vida, mas também a de todos ao seu redor. Então me diga, hoje, o que você vai fazer para se escolher? Escreva nos comentários, interaja com esse conteúdo e vamos juntos levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível. Nos vemos no próximo vídeo. Mas antes de ir, lembre-se, você não precisa de permissão para ser quem realmente é. Apenas escolha a si mesmo.